Já sabemos que na Itália a população idosa é grandíssima e vem aumentando cada vez mais, mas o que mais preocupa e que atualmente virou manchete de muitos jornais é que a gente está enfrentando meio que um triângulo de problemas aqui, ou seja, mais de 100 mil italianos por ano saem da Itália para procurar oportunidades em outros países, a baixa natalidade e o envelhecimento. Isso não é só exclusivo aqui da Itália, mas de outros países vizinhos também aqui da União Europeia. A gente vai falar um pouco sobre isso, vou dar minha opinião sobre alguns pontos também. Então, se você não me conhece, eu me chamo Vinícius e trago vídeos sobre notícias, dicas para recém-chegados e entre outras coisas. Então se inscreve aí para me ajudar, beleza? Bom, para quem está chegando de paraquedas aí e não entende muito bem aí sobre o assunto, a taxa de natalidade está em queda livre desde 2008. Então até anotei aqui um dado, por exemplo, a população atual está em cerca aí de 58,5 milhões de pessoas, né? Quando antes, em 2010, a população estava em torno de 60,5 milhões de pessoas. E passando até mesmo uma projeção aqui do Istat, até 2050 a gente vai ter aí uma redução para 55 milhões. Ou seja, isso é reflexo de um país que está envelhecendo e que está, entre aspas, morrendo aos poucos, né? Aqui a gente está enfrentando meio que um triângulo de problemas aqui. Por um lado, o jovem italiano, né, que eles chamam de fuga dos cérebros, né? Ou seja, mais de 100 mil italianos por ano saem da Itália para procurar oportunidades em outros países. A baixa natalidade, como eu já venho trazendo aqui, e o envelhecimento. 24% da população italiana hoje já é acima de 65 anos, vocês têm noção disso? E como eu disse, né, no início do vídeo, isso não é uma coisa, é um fenômeno que só está acontecendo aqui na Itália, né? Por exemplo, Grécia, Alemanha e até mesmo Portugal, né, estão enfrentando também uma baixa aí. Isso já tem um impacto direto em coisas assim, por exemplo, previdência, né? Pessoas que eventualmente forem se aposentar vão sentir esse impacto. A população mais velha normalmente não trabalha, menos contribuintes, tudo isso vai somando a essa conta e a gente no final das contas fica com medo, né? E falando da taxa de natalidade ainda aqui na Itália, né? Eu até anotei um dado aqui que na Itália a média tá para 1,2 filho por mulher. É uma das mais baixas de toda a União Europeia e continua em declínio, né? E esse declínio dura já 16 anos. E assim, pessoal, os números eles podem até acabar enganando, porque o número da população atualmente, né, na União Europeia, ela cresceu, né, agora em 2024 em relação aos anos anteriores, mas isso foi devido à imigração, porque a população nativa mesmo desses países como Alemanha, Grécia, Portugal, até mesmo a Itália, foi muito reduzida, né? E até mesmo aqui um exemplo, né, de um desses países aí que eu citei, Portugal. Antigamente, até um tempo atrás, pouco tempo, você podia vir aqui simplesmente para você procurar emprego por 6 meses, né? E recentemente, acho que foi na metade de 2024, me corrijam se eu estiver errado, eles mudaram a regra e agora você só chega aqui com o contrato já assinado lá do Brasil. Ou seja, mais uma porta fechada para que a população não diminua, né? Para que o número de contribuintes aumente. Ou seja, é uma decisão contraditória, né? Porque para quem mora em Portugal, até mesmo aí, que muitas vezes chegam até a comentar aqui no meu canal, percebem que teve um crescimento do número de imigrantes, mas não daquele imigrante realmente que interessa, aquele imigrante que vai contribuir e reverteria esse número até mesmo de contribuintes com previdência, etc. E sim, aquele imigrante que vem em busca de um acolhimento, né? E já aqui na Itália, né, o negócio é ainda mais gritante, porque a gente vem acompanhando, né, todas as mudanças aí na questão de cidadania italiana, até mesmo na forma que eles tratam o imigrante, né, a retórica que veio com o governo da Giorgia Meloni e tudo mais. E o que a gente percebe na prática é basicamente uma coisa assim totalmente contraditória. É até um pouco clichê falar aqui, mas o descendente hoje ele tá sendo quase que indesejado, assim. Ou seja, se antes a gente podia ainda almejar uma vida aqui na Itália, reconhecer uma cidadania, tentar tocar nossa vida aqui, né, contribuindo aqui até mesmo com a taxa de natalidade, com a previdência, etc e tal, hoje em dia isso se tornou extremamente dificultoso por conta até mesmo das novas medidas lá do Tajani e tudo mais. E se você tá por fora, tem vídeos aqui no canal aprofundando sobre isso. Mas o ponto é, existiu todo esse movimento para parar com o reconhecimento de cidadanias de ítalo-descendentes, de pessoas que de fato têm que provar por A mais B um vínculo, uma descendência sanguínea para poder até mesmo trabalhar aqui no país e viver aqui. Por outro, atualmente, até isso é bem recente, o decreto Flussi autorizou a entrada de 151 mil novos trabalhadores em 2024. E falando em decreto Flussi, né, ou seja, aquelas oportunidades para pessoas estrangeiras virem trabalhar aqui no país, em 2025 o governo prevê 452 mil novas oportunidades, ou seja, vistos para que essas pessoas possam trabalhar aqui. Ou seja, basicamente dizendo assim, pô, precisamos de mais trabalhadores, precisamos de mais contribuintes, porque senão a roda
roda não tá girando. E é bizarro pensar que eles tinham o melhor e o mais qualificado imigrante ali debaixo dos olhos deles, mas eles simplesmente optaram por fechar a porta, e hoje a gente tá aí lutando para ver se isso vai mudar, se não vai, né? O que resta atualmente aí, de forma bem resumida, seria a via judicial, né? E a gente aguardar aqui, né, com as mãos pro céu, assim, para ver se realmente o ítalo-descendente vai poder estar novamente sonhando, assim, com essa vida aqui na Itália de uma forma um pouco mais facilitada. Porque tudo indica que o governo, ele tá priorizando mesmo trabalhadores ali que não tem nenhum vínculo cultural, que vai servir simplesmente como força de trabalho, e depois que passou aquele período de crise, talvez até mesmo eles queiram mandar essa galera de volta para os países de origem, e vamos nessa, e vamos continuar alimentando essa roda de uma forma totalmente desproporcional e, na minha opinião, pelo menos, incoerente, né? Mas assim, é bom pontuar aqui, até mesmo para as pessoas aí, os desavisados, né, de plantão, eu não sou um cara contra a imigração de forma alguma. Eu acho, inclusive, que deveriam existir programas de imigração para pessoas de seja lá qual nacionalidade fosse, mais ou menos o modelo de como acontecia um tempo atrás no Canadá, por exemplo, né, onde você, de repente, tem uma qualificação para certa área e aí eles te facilitam a imigração. Porém, por outro lado, eu acho que isso não deveria ser exclusivo de pessoas de outras nacionalidades ou uma cota X que eles definiram para um país Y, né? E assim, se você tá interessado por esse tipo de assunto, provavelmente você tem alguma intenção de repente reconhecer sua cidadania de alguma forma, ou de resolver alguma burocracia porque você já vive na Itália, até mesmo buscar um documento para montar sua pasta aí, para consequentemente reconhecer sua cidadania futuramente. Então, se você precisa de qualquer tipo desses serviços, entre em contato comigo aqui por esse e-mail que tá aparecendo, tá? Principalmente esse de busca de documentos, que é uma forma legal aí de você tá se reconectando, né, com as raízes italianas. E o mais legal é que a buscadora que eu trabalho em parceria, ela não cobra para iniciar as buscas, a gente só cobra de você se achar o seu documento de fato. Então, entre em contato e não perde tempo, beleza? E aqui a gente está focando principalmente, né, aquilo que interessa o governo em termos financeiros, né, mas a gente também pode falar aqui da cultura em si, né, toda essa baixa da natalidade ou até mesmo essas portas fechadas para os imigrantes têm essa descendência, isso deixa ainda mais a cultura italiana em risco, né, porque hoje a realidade que a gente vê já é que muitas regiões, por exemplo, vão perdendo a sua identidade conforme o passar dos anos. A gente mesmo percebe pelo dialeto, né, que antigamente era uma coisa assim muito forte de cada região, e a gente vê dialetos quase que morrendo, quase sendo extintos, né, em diversas partes aqui da Itália, e a tendência disso é só aumentar, porque se os trabalhadores qualificados aqui, ou essas pessoas que eles querem colocar para rodar a economia, são pessoas de países que não têm essa influência cultural italiana, ou até mesmo que tenha costumes muito fortes, muito diferentes ali do italiano em si, a tendência é que mais italianos, mais pessoas originais daqui vão, né, deixando dessa aqui para uma melhor, e vão sendo meio que, entre aspas, substituídas por pessoas com outras culturas, com outras coisas que hoje a gente já vê meio que uma mistura disso nos grandes centros, né? Então, assim, sem ser prolixo também, né? Não vou ficar voltando em pontos que eu já falei, mas a melhor forma, ao meu ver, né, de sanar esse problema seria, sim, incentivar que trabalhadores, assim, com o mínimo de qualificação pudessem vir trabalhar, seja lá ele qualquer lugar que fosse, mas que dessem essa oportunidade também para os ítalo-descendentes, porque justamente seria uma forma até mesmo de preservação cultural, porque eu acho que é muito mais simples você estreitar o laço cultural já partindo de uma premissa que você tinha ligação com o país, tem uma admiração de repente pelos seus antepassados e tudo mais, do que você pegar uma pessoa totalmente ali desconexa, né, desse mundo, desse universo de Itália aqui, e que nada vai acontecer e que a gente só precisa priorizar mesmo a economia, né? Inclusive eu quero deixar aqui para vocês, qual é a opinião de vocês aí, claro, de forma respeitosa, né, gente? Utilizem aqui os comentários para vocês falarem o que seria a melhor estratégia nesse caso. Eu sei que muitos vão concordar aqui, mas também vão ter muitos que vão discordar, e é por isso que eu faço esse tipo de vídeo, porque eu gosto desse debate, né, até mesmo para que eu consiga evoluir minhas ideias. O fato é, né, os anos vão passando, muito difícil que do nada um italiano médio comece a ter interesse em colocar mais filhos no mundo, então alguma coisa deve ser feita para reestabelecer isso, né? Até mesmo tem muita gente que argumenta que não, porque pessoa que tem cidadania italiana ou que tem intenção de reconhecer a cidadania, ela muitas vezes não quer ficar na Itália, né, que não sei o que, tem toda essa história também, essa narrativa, mas eu acredito que quando você fecha a porta, você tira totalmente as oportunidades dessas pessoas que possivelmente poderiam, né, repopular ou até mesmo preservar a cultura italiana. Então é uma coisa muito difícil de opinar, é muito complicado aqui a gente pegar e falar, não, esse aqui é o certo, esse é o caminho que deveria ser corrido, mas a gente consegue também perceber muitas incongruências, muitas coisas que não estão fazendo sentido, não só aqui da Itália, mas de muitos países aqui da União Europeia, né? Se você tá chegando agora no canal também, você não conhece aí o meu projeto de conhecer comunes aqui, inicialmente eu tô conhecendo aqui do interior de Torino, mas eu tenho a pretensão de expandir isso, então se você quiser contribuir com o meu projeto ou até mesmo assistir os
outros episódios vai ter aqui no canal, e para o link de contribuição vai estar aqui nos comentários ou aqui passando na tela no QR Code, tá? Qualquer coisa já é válida, você deixa sua sugestão também de cidade aí que você queira conhecer e eu vou considerar visitá-la, beleza? Então, se você curtiu esse tipo de vídeo, né, mais assim opinativo, até mesmo trazendo alguma notícia recente aqui, deixa aqui nos comentários e deixa seu like também. Agora tem a opção de hype aqui no canal para quem estiver me assistindo aí do Brasil, então deixem um hype aí também que ajuda bastante. Valeu demais, membros aí, por vocês apoiarem meu trabalho. Se você quiser virar um também tem aqui você clicando no Seja Membro. No mais é isso, galera, se inscrevam, muito obrigado e até a próxima, valeu!